Tu comentou bastante sobre o uso da razão, né, e como, ah, como de certa forma é a única ferramenta que nós temos para viver, né, quer seja na esfera política, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, quer seja na esfera moral, quando, de certa forma, nós nos relacionamos com nós mesmos e com a Uhum. realidade. E então, qualquer aspecto que nós tocamos da vida, sempre existe esse aspecto racional. Não existe uma área da nossa vida, né, que nós não sejamos racionais, né? Então, a Ayn Rand, ela tinha essa frase, ou essa ideia, de que a razão é um absoluto. E o Uhum. que ela quis dizer com a razão é um absoluto? Eu entendo que o que ela quis dizer com isso é que, de fato, como tu já disseste, a razão é o nosso único meio para lidar com as coisas da realidade, com o universo esse do qual nós fazemos parte, inclusive. Tá? A razão é o nosso instrumento para adquirir conhecimento. Sem conhecimento, o ser humano não vive. Né? Logo, se a gente não adquire conhecimento, se a gente não usa a razão, a gente deixa de existir. Quer dizer, é uma necessidade existencial a gente usar a razão. Tá? É claro que a gente pode existir sem o uso da razão se a gente usar outras coisas, como, por exemplo, a coerção. Mas, ainda assim, a gente vai usar a coerção contra alguém que usou a razão para criar aquilo que nós, através do uso da coerção, vamos tirar proveito. Né? Então, todo ser humano necessita, para existir, usar a razão. E aqueles que não usam a razão acabam incorrendo no erro de usar a coerção para fazer com que aqueles seres produtivos que usam a razão o sustentem. Né? E é para isso que existe o governo, né? Para impedir que esses seres que agem irracionalmente se valem da força para parasitar aqueles que, usando a razão, criam os valores que são necessários, tanto para eles quanto para os outros que acabam parasitando-os. Tá? Então, a gente não pode esquecer também o seguinte, que a razão não é apenas o meio através do qual a gente conhece o universo, as coisas que nos cercam e tal. Não, também é o meio através do qual a gente conhece a si mesmo. Né? Por exemplo, se eu me vejo movido por um capricho, por um desejo, um sentimento, uma emoção, tá? Eu só vou descobrir a fonte dessa motivação atávica, vamos dizer assim, né? Usando a razão. Eu preciso descobrir por quê, que valores que eu estou lidando para agir dessa maneira, né? Porque nem sempre agir emocionalmente é agir irracionalmente. Pelo contrário, se a gente descobre racionalmente quais são os valores que nos movem, se a gente entende a origem, de que maneira determinados valores, sentimentos, enfim, tocam na gente, a gente consegue controlar essas emoções, direcionar essas emoções a ponto de tornar a nossa vida muito melhor. Eu costumo dizer assim, ó, que a razão, tendo em vista a ética, né, ela pode fazer com que a gente escolha os caminhos pelos quais a gente deve percorrer para realizar os nossos propósitos e atingir a felicidade. Agora, se a gente não tiver emoção para fazer com que isso aconteça, ou seja, emoção, de certa maneira, é o combustível, né, que vai ser gasto para que o nosso barco, vamos dizer assim, consiga ir adiante. Né?
seguindo aquilo que a razão nos determina, tá? Indo de encontro aos destinos que a gente estabeleceu, através dos percursos que a gente desenhou, de uma maneira virtuosa, de uma maneira que a gente realmente consiga realizar esses propósitos e chegar no objetivo final, que é atingir aquele estado de alegria permanente, de felicidade que todo mundo deseja.